Nesse vídeo, nós vamos estudar métodos numéricos para se encontrar raízes de equações, tá? Em particular, a gente vai estudar hoje o método da bissecção. Então, primeiro, só para motivar o estudo de raízes de equações, eu apresento aqui o modelo de Malthus. Esse modelo ele vai pressupor que a taxa segundo determinada população cresce em um determinado instante vai ser proporcional à própria população naquele instante, né? Então, traduzindo aí por meio de uma equação diferencial, se a gente chama P de t a população no instante t, então a taxa segundo essa população cresce, né? Vai ser proporcional, esse lambda é chamado de constante de proporcionalidade, à própria população. Se a gente quer determinar P de t, a função P de t que satisfaz essa equação, a gente pode, por exemplo, passar esse P para cá dividindo. Então, a gente vai ter dp dt, a derivada de P com relação a t, P' de t, né? Então, a gente vai ter P' de t dividido por P de t igual a lambda. E aí, a gente pode integrar os dois lados dessa igualdade. Então, nós vamos ter que essa integral do lado esquerdo é ln de P de t, e de fato, né, quando eu derivo ln de P de t, eu vou ter 1 sobre P de t vezes a derivada da função que está dentro da função ln, que é o P', né? E quando eu integro do outro lado, o lambda, que é uma constante, eu vou ter lambda t, né? Como a gente está tratando aí de integrais indefinidas, então a resposta, na verdade, vai ser uma família de funções. Então, por isso que a gente soma essa constante, né? Mas, caso... então, ok. Então, se eu quero aqui isolar o P de t, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a função exponencial aqui, ó, dos dois lados da igualdade. Quando eu aplico a função exponencial aí dos dois lados da igualdade, então eu vou ter aí, ó, a exponencial do ln de P de t é simplesmente P de t, porque exponencial e ln são funções inversas, né? E quando eu aplico a função exponencial aqui, eu vou ter, por propriedades da função exponencial, que isso é a exponencial de c vezes e lambda t. Se eu suponho aí que a população num determinado instante zero é P0, então, substituindo esse valor, eu encontro aí quem é essa constante elevada e de c, e eu consigo aí uma expressão para P de t, né? E como que eu explicito essa constante lambda de proporcionalidade? Bom, a gente pode aqui fazer operações algébricas, passo esse P0 dividindo, aplico a função ln e eu consigo exibir esse lambda, ok? Certo, mas vamos agora supor que nós vamos permitir que ocorra imigração naquele modelo a uma taxa constante v. Então, a minha equação diferencial agora é dada dessa maneira. E aí, a mesma história, eu quero encontrar P de t e depois eu quero encontrar a lambda, a constante de proporcionalidade, certo? Bom, eu não vou... Aqui tem as contas em detalhes, né? Aqui a gente está multiplicando por fator integrante, utilizando o método do fator integrante para resolver essa equação diferencial. Mas o fato é, quando a gente resolve aí essa equação diferencial, nós conseguimos encontrar que P de t, né, a população, é dada por essa expressão, né? Se a gente supõe que no instante inicial a população é P0, né, então nós conseguimos aí essa expressão aqui para P de t, tá bom? Ok, então, dada essa expressão aqui, vamos, para um caso hipotético, supor aí que no instante t igual a 0 a população era de 1 milhão, a gente tem essa taxa de imigração constante V como 430 mil,
e que no instante t igual a 1, essa população agora é de 1.560.000 habitantes. E, sob essas condições, sobre essas hipóteses, né, eu pergunto qual é o valor de lambda quando esse t é igual a 1. Ou seja, eu vou vir aqui nessa expressão, nessa fórmula, vou substituir t por 1, vou substituir P0 por 1 milhão, V por 430.000, e aí eu sei que P de 1 é 1.560.000, e a partir dessa expressão e desses dados, eu consigo aí essa igualdade. E eu quero saber quem é lambda nessa igualdade, né? Bom, uma coisa que a gente pode observar é encontrar lambda aqui nessa igualdade corresponde a encontrar o zero dessa função f lambda aqui, certo? Quando essa função f lambda é zero, passa 1.560.000 para cá, então a gente tem essa igualdade, tá? O que acontece é que nessa igualdade a gente não consegue isolar o lambda, explicitar esse lambda, que é uma das formas naturais de se resolver, de se encontrar esse lambda, né? Porque ele aparece aqui na exponencial, como argumento da exponencial, e ele aparece dividindo aqui também esse fator, né? Então, como a gente não consegue encontrar o lambda nessa igualdade, fazendo aqui essa transformação para essa função, a gente pode tentar encontrar o zero dessa função, né? Os zeros dessa função dão os lambdas que satisfazem essa igualdade, né? Então, como a gente não consegue explicitar esse lambda, o que a gente pode fazer, o plano para resolver isso, é estudar métodos numéricos que forneçam aí zeros aproximados de funções, tá bom? Esses métodos numéricos iterativos que a gente vai estudar, eles são baseados em duas fases, certo? A primeira fase, ela corresponde à fase de isolamento das raízes. Quer dizer, eu não sei onde eu tenho uma raiz, mas digamos que eu já consiga encontrar um intervalo em que essa raiz se encontra. Eu não sei quem é a raiz, mas digamos que eu consiga encontrar um intervalo onde ela se encontra. Isso já ajuda, né? Então, isso aqui é chamada a fase de isolamento de raízes. Em geral, essa fase utiliza de análise teórica, né, por meio de teoremas que a gente já estudou, ou uma análise gráfica também. A gente utiliza softwares que fornecem o gráfico da função para a gente saber entender melhor o comportamento dela, né? Bom, a segunda fase é a fase de refinamento. Então, dada uma aproximação inicial para essa raiz dentro desse intervalo que eu escolhi na fase 1, né? Então, eu vou sucessivamente aplicar o meu método para chegar cada vez mais próximo da raiz verdadeira, digamos assim, né? Essa aproximação, ela vai estar dentro de uma precisão que a gente vai fixar, ou de uma tolerância que a gente vai fixar, uma tolerância a epsilon, uma precisão epsilon, certo? Essa fase 2 do refinamento é justamente a fase de execução dos nossos métodos iterativos. Ok, então surge naturalmente uma pergunta, né? Se a gente vai usar métodos iterativos, quer dizer, métodos iterativos são métodos que são aplicados sucessivas vezes, né? Então, uma das coisas essenciais quando a gente faz aplicação de métodos iterativos é quando que a gente vai parar de aplicar o método? Quais são os critérios de parada que a gente vai estabelecer? Bom, eu coloquei aqui 3 critérios de parada, né?
Em geral, nos algoritmos, vocês vão ver combinações desses critérios, né? Então, esse primeiro critério de parada aqui, em geral, ele sempre aparece, a gente especifica o número máximo de iterações que o meu procedimento vai fazer, certo? Então, esse é um dos critérios de parada que a gente coloca. Os outros dois critérios de parada, né, eles podem vir os dois no mesmo algoritmo ou a gente escolher um deles, né, porque a gente vai ver no próximo slide que nem sempre é uma função, a gente pode assegurar esses dois critérios simultaneamente, né. Então, em geral, o que a gente faz é escolher esse critério número 1 e um dos dois critérios aqui, ou o número 2 ou o número 3, em geral. Mas pode acontecer da gente colocar esses dois aqui no mesmo algoritmo também. Bom, o que esse critério 2 ele verifica? Se o meu x barra denota aí uma aproximação da minha raiz, né, e p denota a raiz mesmo, né, o zero da função, e epsilon denota a precisão requerida, né? Então, esse critério 2, ele me diz que eu tenho que parar quando a minha aproximação, a minha raiz aproximada, digamos assim, né? Está a uma distância de, no máximo, epsilon da minha raiz verdadeira, certo? Então, esse critério 2 fala sobre a distância da raiz aproximada da raiz verdadeira, ok? E o critério 3? Bom, o que eu sei sobre se p denota um zero de uma função f, é porque f de p vale zero, né? Então, é razoável esse critério 3 também, verificar se a função f aplicada na minha aproximação está suficientemente próximo de zero, ou seja, se a distância de f aplicada nessa aproximação em relação a zero, a distância dessa função f aplicada em x barra a zero é menor do que a minha precisão requerida, certo? Bom, como eu comentei com vocês, né, nem sempre a gente consegue assegurar aí os dois critérios, os critérios 2 e 3 simultaneamente, né? Então, aqui a gente tem nesse exemplo, ó, se vocês observam aqui nesses exemplos gráficos, né? Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho essa função f, e esse p aqui, ó, é a raiz, né? E esse x barra aqui é a minha aproximação. Então, se vocês observam, f de x barra está bem próximo de zero, porque se eu olho aqui no gráfico, o f de x barra está aqui, bem próximo de zero. Contudo, esse x barra, que é a minha raiz aproximada, não está tão próximo assim da minha raiz verdadeira, né? Raiz mesmo da função. Então, ele satisfaz a condição 3, mas não satisfaz a condição 2. Né? Esse outro caso aqui, ó, é o contrário. Né? A minha aproximação está bem pertinho da minha raiz. Né? Então, eu tenho que essa condição é satisfeita. A distância de x barra para p é menor do que epsilon. Contudo, se vocês observam aqui, ó, f de x barra está bem longe do zero. Então, a condição 3 não é satisfeita. Né? E aqui eu tenho um exemplo de uma função que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Aqui. Um exemplo de uma função que satisfaz as duas ao mesmo tempo. A aproximação x barra está próxima da raiz verdadeira,
e também o f de x barra está perto do zero, né? Em geral, vocês vão ver nos algoritmos a gente vai combinar o número de iterações e um desses dois critérios de parada, tá bom? Ok, então a gente falou até agora de coisas gerais aí sobre raízes de funções, né? Ou zeros de funções. Vamos entrar no método da bissecção, mas antes de entrar no método da bissecção, vamos relembrar um resultado aqui de cálculo 1. Bom, esse resultado aqui, ele diz o seguinte: se você pega uma função contínua, né, uma função contínua de modo intuitivo, né, é uma função que você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel, certo? Então, digamos que você tem aí uma função contínua definida no intervalo AB, né? E essa função satisfaz essa condição. F de A vezes F de B é menor do que zero. Quer dizer, F de A e F de B têm sinais opostos, certo? Nesse exemplo aqui, nessa situação em particular, eu considerei que F de A era positivo e que F de B era negativo. Se F de A é positivo e F de B é negativo e ela é contínua, não tem jeito, uma hora eu vou ter que passar pelo zero, a função vai ter que passar pelo zero, né? Então, uma função contínua que satisfaz essa condição, a gente pode garantir a existência de uma raiz de um zero nesse intervalo AB. Existe um P nesse intervalo AB, tal que a função f aplicada nesse P se anula, certo? Isso daqui é uma consequência direta do teorema do valor intermediário, tá? A prova é dada aqui, tá bom? Então, vamos lá para o nosso método da bissecção. O que esse método nos diz? Bom, nós vamos considerar para esse método funções f contínuas, definidas aí num intervalo fechado, que satisfazem essa condição, f de A vezes f de B menor que zero, né? Então, pelo teorema anterior, né, a gente tem certeza que essa função f, ela tem uma raiz aqui nesse intervalo AB, né? Porque ela é contínua e satisfaz f de A vezes f de B menor do que zero, tá bom? Então, qual que é o procedimento que a gente vai fazer aí para tentar encontrar essa raiz, ou pelo menos um valor aproximado para ela? Nós vamos primeiro considerar o extremo A como um A1 e o extremo B como um B1, né? Então, olha, eu tenho essa função aqui, definida, esse aqui é um exemplo particular, né? Definida aqui no intervalo AB, eu estou considerando A igual a A1 e B igual a B1, né? E aí, eu vou chamar de P1 o ponto médio desse intervalo, né? P1 vai ser A1 mais B1 menos A1 dividido por 2, né? Ou seja, vai ser eu sair aqui do A1 e somar metade aqui desse intervalo. Esse é o ponto médio, ok? Aí eu vou olhar para esse P1, que é o ponto médio aqui desse intervalo AB. Se esse P1 satisfizer que f de P1 é igual a zero, quer dizer, P1 é uma raiz. Então, acabou. O P, que é a raiz da função f no intervalo AB, é igual ao P1 e a gente está pronto, né? A gente já conseguiu encontrar a raiz, né? Caso contrário, então, se o meu f de P1 é diferente de zero, então uma das duas coisas acontece, né? Ou esse f de P1 é positivo ou ele é negativo.
E como a gente sabe que f de A1 e f de B1 têm sinais opostos, isso significa que ou o f de P1 tem o mesmo sinal do f de A1, ou o f de P1 tem o mesmo sinal do f de B1, certo? Se o meu f de P1 tiver o mesmo sinal do f de A1, isso significa que a minha raiz não pode estar entre A1 e P1, porque eles têm o mesmo sinal. E a função é contínua, então isso significa que ela não passa pelo zero. Ou seja, a minha raiz P, ela tem que estar no intervalo P1-B1, nesse caso. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o procedimento de novo, considerando A2 como meu P1 e B2 como meu B1. Vou atualizar os extremos do meu intervalo, né? Por outro lado, né, se isso daqui não acontece, é porque isso daqui acontece. Se f de P1 e f de A1 têm sinais opostos, isso significa que, na verdade, a minha raiz P está entre A1 e P1, né? Então, nesse caso, a gente vai definir A2 como A1 e B2 como P1. E a gente vai reaplicar esse método sucessivamente aí, certo? Até que algum dos nossos critérios de parada seja alcançado. Então vamos lá, olha, só para ver aqui como as coisas funcionam, para esse exemplo particular do gráfico, desse gráfico, né? Então aqui a gente tem essa função contínua definida no intervalo AB. Então, a gente vai vir e chamar A de A1, B de B1, certo? E a gente vai olhar para o ponto médio desse intervalo, o ponto médio vai ser o nosso P1. Bom, aí o que a gente vai testar? Vamos olhar para o F de A1, nesse caso é negativo, e vamos olhar para o F de P1, nesse caso é positivo. Então, f de A1 e f de P1 têm sinais opostos. Isso significa que a minha raiz não pode estar do lado de cá, ela tem que estar do lado de cá, porque nesse caso aqui, olha, o f de P1 e o f de B1, eles têm o mesmo sinal. Então, não passa pelo zero. O meu P está do lado de cá. Se ele está do lado de cá, então eu restringo a minha análise a esse intervalo, né? Então, aí na segunda rodada, eu considero A1 como meu A2 e P1 como meu B2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o ponto médio desse intervalo. O ponto médio desse intervalo, aqui, né? Tá aqui, é o nosso P2. Tá aqui. Aí eu vou ver quem é f de P2 tem o mesmo sinal do f de A2? Bom, nesse caso, olha, f de P2 é negativo e f de A2 é negativo. Eles têm o mesmo sinal. O que isso significa? Que a minha raiz P não pode estar nesse intervalo. Ela tem que estar nessa parte aqui, nesse lado de cá. Então, o que a gente faz? A gente define P2 como o A3 e B2 como o B3. E olha, bissecta esse intervalo, olha para o ponto médio dele, né? E assim sucessivamente. À medida que a gente for aplicando o método, olha, a gente vai chegando cada vez mais próximo da nossa raiz P. Então, aqui está o P1, aqui está o P2, aqui está o P3, que são as aproximações, certo? E aí, cada vez que a gente vai aplicando o método, né, a gente tem um critério de parada que a gente vai ver depois, determinando o número de iterações de acordo com a precisão estabelecida, tá? Mas a ideia é que esse método aqui, ele vai convergir realmente
para o zero dessa função. Então, essa é a ideia do método da bissecção, tá bom? Bom, aqui eu só tenho uma ilustração, né, de como que funciona o nosso algoritmo, né? Basicamente é o que eu expliquei, né? Então, para determinar que, dado uma função contínua f no intervalo AB, né, onde f de A e f de B têm sinais opostos, a entrada desse algoritmo vai ser a própria função, as extremidades A e B do intervalo, uma precisão ou uma tolerância, que é o nosso epsilon, certo? E o número máximo de iterações. Então, aqui, essa tolerância, que é o epsilon, e esse n0, o número de máximo de iterações, vão ser os nossos critérios de parada, tá? E a saída vai ser uma raiz aproximada, nesse caso, ou uma mensagem de erro, né? Então, qual que vai ser a ideia? Nesse passo 1, a gente vai introduzir um contador. A gente vai considerar i igual a 1. E vai dizer aí, chamar f de A como FA, né? E a gente vai entrar nesse passo 2. Bom, enquanto o nosso contador for menor ou igual que o número de iterações que a gente definiu lá como entrada, como parâmetro do algoritmo, a gente vai executar aí os passos 3 a 6, né? Então, como é que vai ser? A gente faz lá P, o ponto médio do intervalo AB, certo? E aí a gente vem e calcula quem é f de P. Se esse f de P for 0, ok, quer dizer que a raiz é P. Então, a saída é P. Ou, outro critério de parada é se o B menos A sobre 2, né? Lembra que B menos A sobre 2 é exatamente o comprimento desse intervalo ou desse intervalo, né? Esse aqui é o nosso P1, né? E eu sei que o P, a raiz, né? Ela tá em um desses dois subintervalos, digamos assim. Então, se o meu B menos A sobre 2 for menor do que a tolerância, isso significa que a gente está dizendo que nós encontramos uma aproximação dentro da tolerância que a gente definiu inicialmente. Então, esse também é um critério de parada que a gente vai considerar, né? Digamos assim, a gente está dizendo, olha, essa aproximação é boa o suficiente porque está dentro do critério de tolerância que vocês definiram inicialmente, né? Então, se uma dessas duas coisas acontecerem, se f de P for 0, ou se o nosso intervalo, a raiz verdadeira, né, tiver uma distância suficiente próxima em relação à tolerância que a gente definiu, então quer dizer que a gente vai retornar esse P, né, esse valor P, como uma raiz, ou uma raiz aproximada. E aí o procedimento vai ser concluído, né? Nesse passo 5, a gente incrementa esse contador, certo? O que significa chegar nesse passo 5? Significa que esse passo 4 não foi atingido, né? Quer dizer, a gente calculou f de P foi diferente de 0 e a gente não estava, a raiz verdadeira, não estava próximo o suficiente dessa aproximação que a gente deu, desse P que a gente deu. Então, isso significa que o passo 4 não foi concluído com sucesso, né? A gente não pôde parar nele. Então, a gente vai para o passo 5, incrementa o nosso contador. E aí, a gente faz aquela pergunta, né? F de A tem o mesmo sinal que esse F de P? Se tiver, significa que a gente vai considerar agora esse nosso P como novo A,
e esse B como B mesmo, e vai trabalhar sobre esse intervalo, porque quer dizer que a raiz está por aqui, né? Então, se isso acontece, significa que a gente tem que considerar A igual a B, a P, né? E o B fica sendo B mesmo, né? Caso contrário, quer dizer, caso F de A e F de B, F de P tenham sinais opostos, então qual que vai ser a nossa atualização? A gente vai considerar o A como A mesmo, né? E aí quem vai mudar vai ser o nosso B aí, que vai ser o P, que é o ponto médio. Então a gente vai fazer essa atualização nesse caso. E aí a gente volta aqui para o início do passo 2, né? Lembra que no passo 5 a gente incrementou o contador. E a gente vai fazer isso até que ou esse passo 4 seja alcançado, quer dizer, a gente encontre um P que satisfaz f de P igual a zero, ou pelo menos a gente encontre uma aproximação boa, né, para a nossa raiz, que esteja dentro da nossa tolerância, ou pode acontecer de em algum momento esse I aqui alcançar o N0. E aí, nesse caso, quando o I é N0, então quando a gente faz aqui o incremento desse contador, então quando a gente consegue aqui N0 mais 1, né, e volta para o passo 2, então a gente não vai poder entrar mais nele, porque N0 mais 1 não é menor ou igual que N0, né? Então a gente vai ter que sair dele e vai direto para o passo 7, e aí a saída que o método vai ter falhado após N0 iterações, certo? Então essa é a ideia do método da bissecção. No próximo vídeo, eu vou mostrar um código em Python, alguns exemplos desse método da bissecção, certo? E vou mostrar nesse código em Python, ele vai ser um pouquinho diferente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não vou colocar esse número de iterações como um parâmetro, eu vou definir ele de um modo especial aqui dentro. E a gente vai ver que essa definição especial, ela vem de um limitante teórico que eu consigo definir para o número de iterações quando eu estou sob uma tolerância pré-determinada, tá? Mas isso a gente faz no próximo vídeo. Até mais, pessoal!